O Brasil acompanhou estarrecido esta semana a denúncia do senhor Procurador-Geral do Ministério Público Federal, que traz um conjunto de informações sobre a ação de uma organização criminosa que atuou e atua no Brasil e que, principalmente nos últimos anos, trabalhou no sentido de desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro e tentar, através da violência e da força, subverter o resultado da urna e, através de um golpe, colocar na presidência da República o candidato que havia sido derrotado. Esse relatório do Ministério Público Federal, senhor presidente, é muito mais do que um relatório. Ele é uma espécie de relato cronológico do modo que trabalhou esta organização criminosa, chefiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo general Braga Neto, general 4 estrelas, que foi seu candidato a vice, e que traz, senhor presidente, detalhes que não deixam dúvidas sobre a maneira que esse grupo criminoso agiu no sentido de desmoralizar a democracia e principalmente o sistema eleitoral brasileiro, e que culminou com a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. É importante, senhor presidente, que a gente entenda que este grupo criminoso começou a agir muito antes. Nós que tivemos a oportunidade de conviver com o Bolsonaro aqui como deputado, e eu tive a oportunidade de conviver por vários mandatos com o Bolsonaro aqui nessa casa, na realidade não nos surpreendemos de nada disso que veio a público. Bolsonaro é uma figura que tem um histórico, uma figura que foi corrida do Exército Brasileiro, saiu pelas portas do fundo dos quartéis para não ser expulso do Exército, que construiu uma trajetória do Rio de Janeiro com relações muito próximas com o crime organizado, com as milícias. Basta uma análise dos colégios eleitorais que historicamente elegeram o Bolsonaro e os filhos dele, que nós vamos ver que a votação dele sempre veio das áreas comandadas pelo crime organizado e pela milícia. E se alguém tinha alguma dúvida sobre tudo isso, ao longo do tempo, esta relação de cumplicidade e proximidade dele com o crime organizado foi se tornando pública. Muitas pessoas sabem que o principal nome do escritório do crime, o braço armado da milícia do Rio de Janeiro, Adriano da Nóbrega, tinha a mulher e a mãe nomeadas no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa. Não iam trabalhar, nunca foram na LERJ. Mas as duas, a mãe e a esposa do capitão Adriano da Nóbrega, o chefe do escritório do crime da milícia do Rio de Janeiro, trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro na LERJ. E mais do que isso, as relações de intimidade do Adriano da Nóbrega com o Queiroz, que era uma espécie de PC Farias da família Bolsonaro. O Queiroz era o PC Farias da família Bolsonaro, e também com o próprio Bolsonaro, colegas. O Adriano da Nóbrega estava preso quando recebeu uma medalha da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e recebeu a medalha do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, na cadeia. Esse nome é por demais conhecido. Qualquer pessoa que conhece um pouco da realidade do crime organizado e da milícia do Rio de Janeiro sabe quem é Adriano da Nóbrega. Mas o mais grave do que isso, a mãe e a esposa depositavam o dinheiro na conta do Queiroz. E o Queiroz pagava as contas da família durante anos. A senhora Michele Bolsonaro, as contas pessoais do dia a dia da família do Bolsonaro eram pagas com o dinheiro do crime organizado, com o dinheiro dos parentes da milícia.
E, portanto, ele tem um histórico criminoso. Se tem duas características marcantes do Bolsonaro, uma é a sua relação com o crime organizado, e a outra sempre foi um covarde. Foi um soldado covarde e foi um parlamentar covarde. Talvez de todos que estão nesse plenário, o único que conviveu com o Bolsonaro aqui no plenário fui eu. Eu nunca vi o Bolsonaro discutir com um homem. O Bolsonaro, ele era covarde e prevalecido com as deputadas mulheres. Eu nunca vi o Bolsonaro discutir com um jornalista homem. Normalmente ele intimidava com a violência, junto com os capangas que acompanhavam ele pelos corredores, as jornalistas mulheres. Ele sempre foi um covarde dentro deste plenário, covarde com as deputadas, covarde com as jornalistas, e uma característica da trajetória do Bolsonaro sempre foi a covardia. Portanto, senhor presidente, nada que veio nesse relatório nos surpreende. Todos nós sabemos o medo que o Bolsonaro e os filhos tinham da derrota. Porque sabiam que após a derrota os seus crimes seriam investigados como estão sendo. E essa denúncia do Ministério Público Federal, e a própria denúncia diz isso, é a primeira de 5. Portanto, virão mais 4 denúncias, que trarão a público detalhes da ação dessa organização, que envolve não só crimes contra a democracia, mas também crimes comuns, como a questão da venda das joias, o fraude dos cartões da vacina e tantos outros crimes realizados por esta organização chefiada pelo Bolsonaro durante esse período triste para a vida do povo brasileiro em que ele esteve à frente da presidência da República. Nós vamos assistir agora uma grande tentativa por parte desta organização criminosa de criar um ambiente de vitimização para os criminosos. Isso não é novo. Os covardes sempre agiram assim. Aliás, é curioso porque, mesmo da doutrina militar, os líderes sempre ficam à frente das tropas nos momentos mais delicados. O Bolsonaro aqui fugiu e se escondeu nos Estados Unidos para assistir a camarote o 8 de janeiro. Enquanto os seus soldados eram presos, ele estava lá, escondido em Miami, nos Estados Unidos, em Orlando, usufruindo do dinheiro roubado, da venda das joias e de outras operações criminosas que sustentaram a presença dele nos Estados Unidos durante aquele período da primeira fuga, né? Mas todos nós sabemos que a campanha para a desmoralização do sistema eleitoral brasileiro, a campanha para a desmoralização das urnas eletrônicas, ela começa muito antes. E a grande hipocrisia desse discurso é que o Bolsonaro foi eleito a vida inteira pelas urnas eletrônicas. Os filhos foram eleitos. Mas a ação de questionamento das urnas eletrônicas foi parte de uma estratégia de enfraquecimento da democracia, para que pudesse, no momento da derrota da urna, criar um ambiente no Brasil de contestação do resultado da eleição. E, portanto, senhoras e senhores, nós temos que lembrar da campanha organizada, planejada, e que a denúncia do Ministério Público Federal traz detalhes para desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro. Posteriormente, a partir do dia 7 de setembro de 2021, inicia uma campanha pública de ameaças às instituições, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral. Tudo isso culmina com as ações violentas, as tentativas criminosas de impedir que as pessoas fossem votar no dia da eleição, comandadas pelo aparelho do Estado, a Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos de Estado envolvidos na ação criminosa para impedir que a população votasse. E depois, os acampamentos em frente aos quartéis, financiados com muito dinheiro, e esses financiadores também terão que responder pelos crimes que cometeram. Durante meses, pessoas sem trabalhar, sem fazer nada, comendo, bebendo e vivendo na frente dos quartéis, financiados pelo dinheiro do crime, alimentados por essa operação comandada pelo Bolsonaro e pelo Braga Neto, para tentar, de todas as formas,
impedir que o presidente Lula pudesse tomar posse. Eu lembro que eles repetiam sempre: Lula não vai subir a rampa, Lula não vai tomar posse. Eu estava aqui em Brasília no dia da diplomação, no dia 12 de janeiro, no dia que eles tocaram fogo nos ônibus, tentaram invadir prédios públicos nas imediações da onde o presidente Lula estava residindo, no hotel, aqui no setor hoteleiro sul de Brasília. Ali no 12 de janeiro, já estava claro, no 12 de dezembro, já estava claro a disposição de levarem a tentativa do golpe às últimas consequências. A prisão dos criminosos envolvidos na tentativa de explosão do caminhão-tanque, próximo ao aeroporto de Brasília, no período entre o Natal e o Ano Novo. E hoje, nós sabemos da organização do plano criminoso para assassinar o presidente da República, que ocorreu exatamente naqueles dias, nos dias da diplomação, que pretendia assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Moraes. Isso está documentado em detalhes. O financiamento, a aquisição dos armamentos, a maneira como se daria o plano, o monitoramento para assassinar o presidente da República, o vice e o presidente do TSE, e está lá no relato do Ministério Público Federal, plano de assassinar o presidente que era de conhecimento do Bolsonaro, que não só sabia, como autorizou esta ação, que só não teve consequências maiores por conta de fatos que fugiu do controle do grupo criminoso. E depois tivemos o 8 de janeiro, com todas as decorrências que os senhores e as senhoras sabem. O Brasil vai passar limpo essa história. Bolsonaro terá garantido o amplo direito de defesa, vai ter a oportunidade de apresentar suas razões e contra-razões, e junto com a sua organização criminosa será levado a julgamento. Se absolvido, será colocado em liberdade. Se condenado, será preso, talvez com penas superiores a 30 anos de cadeia. Esse processo é pedagógico para a democracia. Esse processo é fundamental para que a gente diga em alto bom som que nesse país ditadura nunca mais. E que aqueles que atentarem contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito responderão como criminosos que são. Por isso a importância desse julgamento, a importância da conclusão dessa investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e agora nós nos encaminhando para a fase final desse processo. Teve a primeira denúncia, terão mais 4, haverá o julgamento, e nós precisamos virar essa página. A página do ódio, a página da intolerância, a página daqueles que desprezam a democracia e que tentaram, de todas as formas, impedir que a vontade do povo fosse respeitada. Não é uma questão menor. E acho que esta casa vai ter um papel muito importante para que a gente possa garantir um ambiente democrático, de acompanhamento da sociedade brasileira. Nós sabemos que estamos tratando com setores que são violentos, que são perigosos, que desprezam a democracia, e precisaremos estar vigilantes para que não fujam do país. Vários deles já fugiram, alguns para a Argentina, outros para os Estados Unidos. Eu, sinceramente, acho que há o risco real da fuga do Bolsonaro, até pelo seu histórico covarde que sempre teve. E vamos permanecer, senhor presidente, fazendo esse debate, acompanhando essa discussão, porque a democracia precisa, porque o Brasil precisa. Portanto, esta é a minha mensagem de certeza de que nós estamos no caminho certo, e a defesa da democracia hoje é um desafio que extrapola os partidos políticos e é um imperativo categórico para todos aqueles que, junto conosco, querem construir um Brasil melhor, um país mais justo, soberano, sob a coordenação do presidente Lula, para que a gente possa crescer, gerar empregos, criar oportunidades
e oferecer para o nosso povo uma vida melhor. Muito obrigado pela atenção de todos e de todas. Esta é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês.